Aula de língua portuguesa, produção textual. Antes de nós passarmos para a produção de texto, nós vamos ver alguns livros publicados por crianças. Nós temos aqui, um primeiro exemplo. Acompanhe a leitura comigo. Aos 9 anos, Ana Júlia se tornou uma pequena escritora e publicou seu próprio livro, chamado Ana e Suas Pérolas. Ana Júlia afirma que sempre adorou ler e ouvir histórias e que desde muito nova já escrevia em seus desenhos. Sobre suas histórias favoritas, a pequena conta: gosto de revistinhas e adoro Maurício de Souza. Agora estou lendo um livro dele, A História que Não Está no Gibi. E estou adorando. Também gosto de poesias e de coisas engraçadas. Em relação ao seu primeiro livro publicado, Ana e Suas Pérolas, a pequena escritora diz que trata-se de um conto de fadas e que, após a publicação, sente que passou a gostar ainda mais de histórias. Ao pensar que seu livro está sendo lido por crianças de todo o país, Ana afirma estar muito alegre. Acho que meu livro pode inspirar mais crianças a escrever suas historinhas também. Então, nós temos aqui, Ana Júlia, a foto dela, e nós temos aqui a capa, livro que escreveu, além de escritora, ela ilustra livro. A capa foi ela que, tá bom? Vamos mais um exemplo. Aqui nós temos o exemplo da Michele. Acompanhe a leitura comigo, A sul-africana Michele aproveita os intervalos e as férias não só para se aproximar ainda mais dos livros, mas para escrevê-los. Aos 7 anos de idade, Michele acaba de publicar seu primeiro livro, Esperando pelas Ondas, e sua enorme obstinação e dedicação, e pelo visto seu enorme talento, já começaram a trazer recompensas. Ela foi incluída em uma lista global entre os 10 principais autores de livros infantis. A ideia para seu primeiro livro surgiu de uma cena que literalmente batizou a publicação, na primeira ida à praia de toda a sua vida. Ela nunca mais parou e esse parece ser mesmo só o começo. Esperando pelas Ondas é o primeiro de 4 livros infantis a serem publicados por Michele. E os 4 já estão escritos. Agora, até o ministro da Cultura da África do Sul já parabenizou Michele por seu feito. Muito legal, né? Olha aqui a capa do livro dela. E aqui temos a fotinho dela para nós sabermos como que ela é, né? Vamos ver um último exemplo. O último exemplo é do Rian. Vamos lá, acompanhando a leitura. Apaixonado por livros, o brasiliense Rian Maia aprendeu a ler aos 4 anos. Hoje, aos 7, o menino já tem um livro lançado. Já está escrevendo o segundo volume e, recentemente, criou um canal na internet para dar dicas de português e de matemática para crianças e adultos. O livro escrito por Rian, Uma Heroína e um Herói, foi lançado em maio. A versão ilustrada tem 28 páginas e conta a vitória do bem sobre o mal. A inspiração veio dos personagens de filmes e desenhos que ele admira, mas para criar a narrativa, Rian preferiu inventar os próprios super-heróis. O Homem Tomada, a Menina Emma e o Homem Televisão foram inspirados na vivência do garoto, que também pesquisa o magnetismo e a eletricidade. A publicação foi toda custeada pelos pais e os exemplares são vendidos na internet. Então, quem pagou para ser publicado o livro do Rian foram os pais dele, tá bom? E aqui, olha, quando fala o brasiliense Rian Maia, brasiliense é quem nasce em Brasília, na capital do Brasil, tá bom? Então, ele mora em Brasília, esse menino, tá? Muito interessante, né, gente? Vamos lá, próximo. Na apostila 2, na página 23, vocês vão encontrar essa reportagem aqui, né? Falando de crianças que escreveram seus próprios livros. Então, leia em voz alta o que está dentro do retângulo vermelho. Vamos ler. Eu vou ler, mas quando vocês forem fazer essa atividade, você também tem que ler em voz alta para alguém ouvir, ok? Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Francesco Yunis, 7, que é a idade dele, 7 anos, sonhou com isso quando tinha 5 anos.
Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou o nome O Quartário. Olha que interessante, né? Ele usou o sonho dele para poder escrever o primeiro livro. Então, vocês vão responder no caderno de português. Copie a pergunta e responda. O que aconteceu no sonho de Francesco? Poderia ocorrer na realidade? Então, é uma coisa para se pensar. Vocês vão pensar se o que aconteceu com ele, se o sonho que ele teve, pode acontecer de verdade, tá bom? Aqui nós temos algumas imagens de sonhos possíveis que as pessoas podem ter, tá? Então, é da natureza dos sonhos serem estranhos, fantásticos e muitas vezes assustadores e horríveis. Na minha visão, o sonho do Francesco foi um sonho meio estranho. O Quartário depois virou um livro, né? Mas sonhar que a casa está cheia de água do quarto, né? E começavam a entrar pela janela criaturas do mar, para mim isso é bem estranho. Então é normal de um sonho, tá bom? Então nós temos aqui, ó, esse sonho que para mim parece bem assustador, esse travesseiro com esse rosto. Nós também temos normal, né, que as pessoas sonhem que estão voando, que estão caindo ou que estão flutuando, tá bom? E os nossos sonhos, geralmente, eles estão relacionados com coisas que estão no nosso subconsciente, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, pessoas com quem nós convivemos, lugares onde nós estamos. E os sonhos também, eles representam algumas coisas alguns desejos nossos, algumas vontades, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Alguns sonhos bizarros. Bizarros é o quê? Sonhos engraçados. Foi uns sonhos que eu pesquisei na internet e eu achei o relato de alguns adolescentes e eu separei alguns para compartilhar com vocês. Vamos ver. O primeiro. Eu sonhei que estava em um lugar estranho como se fosse um filme. Já estava escurecendo. Eu sabia que ao anoitecer apareceriam uns bichos. Então me deitei dentro de um buraco e me cobri com alguma coisa que não sei o que era. Fiquei bem quietinho e consegui sentir os bichos pisando em mim. Eu até diminuí a respiração para não fazer barulho. Quando acordei, eu estava muito encolhido e respirando devagar. Esse sonho aqui para mim, ele é bem assustador, imagine, né? Está à noite, e bichos andando por cima da pessoa. E esse bicho aqui é só para ilustrar o sonho, não quer dizer que ele sonhou com esse bicho, tá bom? Vamos para o próximo sonho. Quando eu era pequeno, costumava sonhar que eu estava na beira de uma estrada e um caminhão de Yakult tombava perto de mim. Só que aquilo respingava no meu olho e ele derretia. Com isso, eu peguei nojo de Yakult e agora eu só tomo chamito. Isso na vida real, né? Ele pegou nojo do Yakult por causa do sonho. Aqui também é só uma representação de um caminhão tombado, tá? Para ilustrar o sonho. Eu já sonhei que fui atropelado por um avião, já sonhei que eu caí em um abismo sem fim, já sonhei que já fui um personagem do Dragon Ball, do Power Rangers e de um monte de outros jogos de videogame. Isso aqui acontece muito com as pessoas que gostam muito de jogar. Então, normalmente, quem joga muito na internet, no Xbox, vários jogos, os personagens desses jogos começam a fazer parte dos sonhos, ou a pessoa sonha que os personagens estão na casa da pessoa, ou a pessoa está participando do jogo, tá bom? É muito normal que isso aconteça. Como eu falei, os sonhos, ele tem a ver com as coisas que nós vivemos, tá bom? Vamos agora para a parte de produzir texto, na apostila 2, página 28. Vamos lá, acompanhe aqui comigo a leitura. Francesco Yunis transformou um de seus sonhos em uma história que até foi publicada em livro. Como ele, você tem sonhos enquanto dorme, não é? Pois é, você também criará uma história a partir de um dos seus sonhos. Lembre-se de um sonho que teve. Quanto mais estranho ele for, mais surpreendente e interessante será a sua história. Para começar seu trabalho, conte sua experiência oralmente para os colegas de classe. Nós não vamos fazer essa parte de contar para os colegas de classe, tá bom? Vocês já vão escrever uma história de algum sonho que você teve. Se você não se lembra de nenhum sonho, você pode pedir ajuda para alguém. Pode perguntar para o papai, para a mamãe ou um outro responsável
por você que relate um sonho engraçado ou um sonho bizarro que a pessoa teve, para que você possa contar essa história, tá? Vamos lá, atenção. Para que seus colegas entendam, planeje como contará seu sonho. Organize os acontecimentos, porque os sonhos muitas vezes são confusos, cheios de idas e vindas. Muitas vezes, quando nós sonhamos, a gente lembra assim, nossa, eu lembro que eu sonhei que eu estava na praia. Mas só lembro disso, não consigo lembrar o que aconteceu, como que eu fui parar lá na praia, ou como que eu fui embora da praia, eu não consigo saber. Mas na hora de escrever o seu sonho, você vai ter que contar, vai ter que inventar um começo, um meio e o fim. Tá? Se você lembra só do meio, eu estava na praia, tá? O que aconteceu antes de eu ir para a praia? O que aconteceu depois que eu saí da praia? Então precisa ter um começo, que é o antes de ir à praia, o meio é eu estar na praia e o final é eu ir embora da praia. O que aconteceu nessas três partes? Que é o começo, meio e fim, tá bom? Ou do seu sonho, ou do sonho de alguém que você queira perguntar, ou se você quiser inventar, também pode ser. Agora, escreva o seu sonho. Se for preciso, invente alguma coisa, pessoas, lugares, fatos, que o torne mais interessante. Use folha avulsa. Essa folha avulsa é no caderno, tá bom? Você pode usar uma folha avulsa para fazer um rascunho. Depois que você vê que o rascunho está legal, tem tudo que você precisava colocar, tá com a pontuação correta, não tem palavras escritas erradas, tem título, tem começo, meio e fim, você já pode copiar esse texto que está no rascunho para o caderno, tá bom? Quando terminar, releia o texto Então, quando terminar de você escrever o seu texto, você vai ler o texto. Quando você estiver lendo, você vai observar o seguinte: se colocou nele todos os acontecimentos que você acha importante. Caso tenha faltado algo, acrescente. Verificar se as palavras do texto estão corretamente grafadas, ou seja, se estão escritas corretamente, se a ortografia está correta. Se você precisar, converse com o seu professor ou consulte o dicionário. Como você vai estar fazendo em casa, você pode consultar aí um adulto, alguém que possa te ajudar a ver se a palavra está escrita errada, ou ainda você pode consultar um dicionário, tá bom? Verifique se usou corretamente os sinais de pontuação. Então, precisa ter ponto final, vírgula, se for ter diálogo, precisa ter 2 pontos de travessão. Se for ter uma pergunta, precisa ter um ponto de interrogação, tá bom? Não esqueçam de pontuar corretamente. E não esqueçam 3 parágrafos com começo, meio e fim. Não esqueça de fazer o parágrafo, espaço lá com o dedinho, tá bom? Importante, a produção deverá estar pronta no dia 15/6, que é daqui uma semana. Não esqueçam, ok? Façam com atenção, com cuidado. É preciso que essa atividade seja feita porque ela vai valer nota, é uma atividade avaliativa, apesar de ser no caderno, mas eu vou avaliar o que vocês fizeram, porque será um complemento para a nota de vocês no final do bimestre, ok? E bom trabalho. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo.